Olá, olá, pessoal. Boa noite. Como que estão? Tudo bem com vocês? Dando reflexo aqui no meu óculos. Hoje estamos aqui nessa noite de terça-feira. Friozinho, bem gostoso aqui no sul. Vamos falar hoje sobre um tema muito discutido nos dias de hoje, né? Boas relações e exercício mental para cuidar de mim e para cuidar do outro, né? Então, nós vamos falar sobre esse tema hoje à noite. Como que nós fizemos essa nossa faxina mental, esse nosso exercício mental para que a gente consiga ser uma pessoa melhor conosco mesmos e com a outra pessoa ou o outro que está do nosso lado, né? Em primeiro lugar, precisamos cuidar de nós, para que possamos cuidar do outro, né? A famosa analogia do avião, né? O avião, quando ele está decolando, ele tem tem um protocolo de cuidados, né? Que os pilotos tomam, né? E avisam os passageiros de que se acontecer algo, né? Um deles é que se acontecer algo, que eles coloquem a máscara primeiro neles mesmos, né? E muitas vezes, quando tem uma família viajando, tem pai, mãe, filhos, o nosso instinto maternal e o paternal também faz isso, é a gente pegar e proteger primeiro o filho ou a filha, né? Colocar primeiro no filho. E com isso a gente às vezes perde a oportunidade de depois poder cuidar dos próximos ou cuidar de si mesmo. Então, essa analogia eu gosto muito de sempre desafiar os meus mentorandos, o meu público, falar sobre isso nas minhas palestras, né? Que a gente precisa sim cuidar do outro, mas que não é egoísmo nenhum cuidar de nós mesmos em primeiro lugar. Porque somente com nós cuidados, né? Com nós bem cuidados e bem recuperados ou restabelecidos ou energizados, é que a gente vai conseguir cuidar do outro, né? Cuidar da pessoa que a gente queira cuidar. Então, me chamo Fátima Roden, sou mentora, terapeuta, palestrante, escritora também em transição, né? Indo para esse caminho de escritora. Então, estou muito feliz em estar aqui todas as terças-feiras à noite, trazendo sempre temas que trazem o autoconhecimento, né? Porque nada melhor do que autoconhecer-se para que a gente possa usufruir e chegar num conhecimento mais avançado e para que a gente possa interiorizar isso dentro de nós para então sermos inspiradores, motivadores, exemplos a ser seguidos e que a gente possa deixar aqui esse nosso conhecimento como um aprendizado que valeu a pena, que a gente colocou em prática e que a gente viu que funciona, né? Então, é isso que eu sempre penso e sempre levo assim em primeiro lugar, é passar o conhecimento para vocês, mas não simplesmente de passar o conhecimento, de ensinar ou de dizer assim, faça isso que dá certo, mas sim passar o conhecimento de que eu fiz e deu certo e eu estou aqui para inspirar, para motivar e para te ajudar, para que você consiga também. Porque se eu conseguir, você também consegue, né? Todos nós temos a capacidade de conseguir. Maria de Lourdes entrou aqui. Boa noite, Maria de Lourdes, seja bem-vinda. Vamos continuando aqui com o nosso tema. Boas relações. O quanto que é importante a gente ter um bom relacionamento com as pessoas, né? E como hoje está difícil a gente conseguir viver tendo um bom relacionamento, né? O nosso relacionamento conosco mesmo já é difícil, imagina com os outros. O que eu quero falar sobre relacionar-se consigo mesmo?
É uma coisa assim que a gente às vezes pensa, mas caramba, relacionar-me comigo? Como assim relacionar-me comigo? Boa noite. Sim, relacionar-se consigo. Como que eu faço para me relacionar comigo? Eu tenho diversas formas de manter um relacionamento comigo. E para isso eu preciso fazer esses exercícios mentais e chegar nesse aprendizado, nessa concepção, nessa convicção de que tudo parte da minha mente, de que tudo surge lá dentro da minha mente e que tudo é alimentado dentro da minha mente para que eu consiga trazer para ação, né, para atitude. Então, uma coisa que me ajuda muito a me conectar comigo mesma é a gente fazer uma avaliação de como que nós estamos, como que está o nosso físico, como que está o nosso mental, emocional, energético, como que está a nossa alimentação, a nossa nutrição, a nossa hidratação. Aí muitas pessoas falam, mas o que isso tem a ver com o mental? O que isso tem a ver com relacionamentos? Quando nós não estamos bem nessas áreas da vida que eu citei, porque nós podemos estar bem em uma área, não estar bem na outra, estar bem numa e não na outra, porque a gente tem, na verdade, 6 áreas básicas da nossa vida que a gente precisa estar bem, que são essas que eu citei: mental, emocional, espiritual, energética, alimentar e física. Esses são os pilares principais da nossa vida que precisam estar equilibrados. E muitas vezes eu estou cuidando do meu físico maravilhosamente, estou malhando, estou praticando esporte, estou caminhando, estou correndo, estou cuidando da minha alimentação também, desse pilar da alimentação, da hidratação. Nossa, tá 100%, tá ok, tá tudo ok. Mas eu não estou cuidando, por exemplo, do meu energético, do meu espiritual, do meu emocional. Esses 3 campos são campos mais delicados e a gente, assim, tenta sempre se esquivar para não se conectar com eles. Por quê? Porque dá medo, porque dá insegurança, porque dá tristeza muitas vezes, né? Da agonia, da angústia. Porque às vezes a gente não consegue resolver o que precisa resolver dentro dessas áreas. E aí, quando pensamos no nosso mental, quando muitas pessoas nos dizem, ai, mas você precisa ter um pensamento positivo, você precisa colocar pensamentos bons, você precisa criar, planejar, estruturar a tua rotina e seguir aquela rotina e fazer que tudo dê certo, porque está tudo na sua mente, está tudo na sua conectividade e você é capaz e você consegue fazer. E aí você pensa, você tem pensamentos bons, você até anota seus pensamentos, você cria seu cronograma, mas muitas vezes você não consegue realizar. E isso acontece com todos nós, acontece com quem cuida do seu mental e de todas essas outras áreas, mas com certeza acontece muito mais com quem não cuida, né? É muito mais difícil para quem não cuida. Se para quem cuida já é difícil, e você muitas vezes cai na tentação, e você cai naquela gangorra, né, de ficar um pouco aqui, um pouco ali, um pouco aqui, um pouco ali, e você não tá 100% em nenhuma dessas áreas. Imagina então quem não cuida, né? Quem não cuida é mais perigoso ainda, é mais prejudicial ainda para nossa vida, né? É uma ameaça para nossa vida, na verdade, se eu não cuidar do meu exercício mental e das minhas relações. E para cuidar de tudo isso, eu preciso, em primeiro lugar, de um tempo disponível para isso, né? Preciso me colocar na minha agenda. O que é me colocar na minha agenda? Como assim me colocar na minha agenda? Se você costuma fazer uma agenda escrita, por exemplo, você pega a sua agenda e aí você pega e olha uma semana, por exemplo. Faça isso agora ou depois da live aqui. Você pega a sua agenda e abre ela ali e olha o dia de hoje,
olha o dia da manhã, vai olhando quinta-feira, sexta-feira, sábado. Aí você vai achar vários compromissos anotados na sua agenda. E aí você vai folheando sua agenda e vai identificando quais são os horários que você colocou na sua agenda ou então cuidar de mim, praticar atividade física, fazer meu autocuidado, tomar um suco nutritivo, preparar um alimento saboroso, algo assim, ou parar um pouco para fazer um lanche nutritivo. Observe na sua agenda se tem isso, se tem esses momentos, se tem esse tempo. Se não tiver, cuidado. Você pode estar negligenciando o cuidado consigo mesmo. Quando você negligencia o cuidado consigo mesmo, você não consegue tomar conta do outro também. E aí, muitas vezes, você também deixa a desejar nos seus relacionamentos, né? Porque boas relações dependem, sim, do autocuidado, e do autocuidado de si próprio é que brotam as boas relações, porque você sente desejo de cuidar do outro, você sente desejo de ajudar o outro a se cuidar também, né? Gratidão pela presença, Samuel, bem-vindo. Então, assim, tá muito interessante esse tema hoje, né? Tá muito interessante esse tema. Boas relações e exercício mental para cuidar dos outros e de si. E o que eu posso fazer para cuidar da minha mente? Fazer esse exercício mental, fazer com que isso seja um combustível para que eu consiga praticar o autocuidado comigo e com os outros. Eu tenho aqui 5 orientações para você poder cuidar da sua mente, né? Fazer esse exercício mental e também se fortalecer para então ter esses bons relacionamentos, né? Essas boas relações, e para que você seja essa pessoa inspiradora, motivadora, que vai ajudar as outras pessoas a também se motivar a cuidar de si. Porque isso tudo é uma corrente, isso tudo é uma energia contagiante, né? Então, eu coloquei aqui 5 pontos principais que nós precisamos trabalhar em nós. A gente teve agora há pouco, deixa eu abrir um adendo aqui. O Samuel, que entrou aqui na nossa live aqui, é um mentor de escrita. A gente teve uma reunião há pouco. Não vou poder deixar de não falar disso, Samuel, porque foi uma experiência incrível. E então a gente precisa fazer um entre parênteses aí, também falar das coisas importantes, né, da nossa vida e as coisas que nos fazem bem. E ali também a gente praticou o cuidar de si, cuidar do outro, né? Então a gente teve uma reunião agora há pouco, onde a gente estava fazendo a reunião para falar sobre um livro que a gente está organizando, né, para lançar ainda esse ano. E é um livro de coautoria, né? São vários autores que estão escrevendo, né? Planejando escrever. Alguns ainda estão planejando escrever, nem todos têm os seus capítulos ainda definidos, mas é um livro com vários capítulos e o título do livro, né, é Renascimento. E a gente vai trazer várias histórias de renascimento mesmo ali, com a filosofia do renascimento, onde renascer também é um autocuidado, né? Também é um cuidar de si, é um voltar à vida, é um voltar à energia, voltar ao entusiasmo, ter essa autoestima, esse cuidado de si e automaticamente esse cuidado com os outros. Então, gratidão ao Samuel, que é o editor responsável, né, pelo livro, é o mentor de escrita também, e gratidão à Albanisa, que é a organizadora desse livro, Albanisa Pimentel. Então, estou muito feliz de estar com vocês nesse projeto, e veio a calhar, né, o nosso tema que a gente tinha hoje lá no
na nossa reunião, que falava justamente sobre autoestima, sobre filosofia de vida, sobre renascimento, sobre o que a gente acha importante na nossa vida, o que a gente precisa levar para outras pessoas entender e fazer também da vida delas algo que parece tão simples se tornar importante, né? Então, falar sobre isso hoje foi bem importante para mim também. E eu até citei lá no final do nosso encontro que tudo se conectou, né? Até mesmo com o meu tema aqui, que era sobre relações e exercício mental para cuidar de si e cuidar do outro. Olha como tudo é perfeito, né? Quando a gente está no flow, né? Quando a gente está na energia certa, tudo se encaixa, né? Tudo se conecta. E isso é muito importante. Isso faz com que a gente também consiga perceber que tem coisas além do nosso entendimento acontecendo ao nosso redor e no nosso ambiente, nos nossos relacionamentos e que influenciam na nossa vida. E que outras pessoas influenciam na nossa vida de uma maneira, às vezes, tão livre, com uma liberdade, com uma espontaneidade tão tranquila, de que nada pesa, tudo vem assim, livre, leve e solto, né? Então, é assim que precisa ser a nossa vida. Então, esses 5 pontos que eu vou trazer aqui, que eu vou falar para vocês, que fazem com que a nossa mente, o nosso exercício mental, ele surta o efeito, né? Ele traga o efeito que a gente precisa, vai ser muito importante, mas a gente precisa se colocar na nossa agenda, né? Se colocar na nossa agenda. Pessoal, seguem a Albaniza Pimentel, que é a coautora desse livro. Eu vou deixar na descrição aqui dessa live também o Instagram dela e também do Samuel, da editora, tá? Seguem eles também para vocês verem que maravilhoso está ficando esse nosso trabalho em conjunto aí, ok? Vou passar então aqui os 5 pontos, então, que eu achei muito importante, que eu escolhi com muito carinho e cuidado para trazer para essa live de hoje. Os 5 pontos que eu vou enfatizar um pouco na noite de hoje são: escute o seu corpo, pratique exercício, estabeleça uma rotina diária, né? E cuidar da alimentação e da hidratação e a meditação. Tá? Vou falar um pouquinho sobre cada uma, claro que durante uma live não tem como trazer muito aprofundado nenhum dos assuntos, mas eles também não precisam estar nessa ordem necessariamente, né? Eu coloquei nessa ordem, mas não precisam estar nessa ordem, tá? E vou falar um pouquinho sobre esses itens, tá? O que é escute o seu corpo? O que você entende por escutar o seu corpo? Você já ouviu falar, esses terapeutas que trabalham as terapias alternativas, que muitas vezes eles falam assim, que o nosso corpo fala, né? Nosso corpo vibra, nosso corpo sente, nosso corpo grita, muitas vezes até, né? Só que a gente não entende e a gente às vezes não presta atenção, né? A gente não presta atenção. O nosso corpo é mais ou menos que nem aquela canção que fala que muitas pessoas dizem que não ouvem Deus, né? Que não escutam Deus. E aí um dia um monge, um gurizinho perguntou para o monge, né? Ele disse, mas como que eu vou escutar Deus? Deus nunca fala comigo. E daí o monge disse, ô menino, tem que silenciar. Só no silêncio é que Deus se revela a você. Tem uma canção que fala isso. E aí o menino, mas como assim? Porque Deus sussurra, Deus não grita, Deus não fala alto, né? Deus sussurra no seu ouvido ou na sua mente ou no seu coração, e você vai sentir, você vai ouvir. E o nosso corpo é a mesma coisa. Só que o nosso corpo muitas vezes está gritando, pedindo socorro, e a gente não escuta, porque a gente não silencia, né?
a gente tá sempre naquele vucu-vucu, né? Sempre naquela agitação, sempre naquela correria. E precisa ter momentos. Não importa se é de manhã, se é de meio-dia, se é de noite, se é de tarde, mas tenha momentos que você para, tá? Tenha momentos que você para que você possa escutar o seu corpo, para que você possa se alongar, possa sentir cada nervo, cada músculo do seu corpo, sentir como que ele está reagindo ao seu alongamento, à sua atividade física, ao seu sentar, ao seu caminhar, ao seu levantar da cama ou do sofá. Muitas vezes a gente levanta, fica muito tempo na mesma posição, né? Levanta e, ai, tá tudo doendo, né? E aí, se você parar e você escutar um pouquinho o seu corpo e você dar uma atençãozinha para ele, tudo melhora, né? Tudo melhora. Mas é preciso eu parar, escutar. E quando eu escutei, quando eu entendi o que ele tá me pedindo, eu preciso atender. E só eu posso fazer isso, né? Só eu posso fazer isso. Sobre praticar o exercício, né? Muitas vezes as pessoas, eu não tenho tempo, né? Eu não consigo, eu não tenho tempo. Não tem como. Exercício físico, às vezes, não é tudo aquilo que você pensa que você tem que praticar durante 1 hora, 45 minutos. Não, não precisa ser algo tão profundo. Você pode fazer 10 minutos de exercício e pode te fazer bem. Como você pode fazer 1 hora de exercícios e pode não te fazer bem. Faça 10 minutos de caminhada, faça 10 minutos de polichinelo, faça 10 minutos de alongamento, faça 10 minutos de subir e descer escada. São coisas simples que você pode fazer em casa. Isso tudo é muito simples. É que nem escovar um dente, é que nem tomar um banho, é que nem fazer algo automático que você faça todos os dias. Só que precisa virar uma rotina, né? Você precisa criar uma rotina. Ou você precisa, pelo menos, se perguntar no final do dia, qual foi o momento hoje que eu tirei para cuidar de mim, para praticar 10 minutinhos de atividade física que seja, 10 minutinhos de autocuidado, 10 minutinhos para escutar meu corpo, 10 minutinhos para mim meditar, 10 minutinhos para mim orar, agradecer. Terceiro, estabelecer uma rotina diária. O que eu quero dizer com estabelecer uma rotina diária não é que você precisa colocar escrito nessa rotina diária tudo o que você vai fazer. Todos os dias seguir a mesma coisa. Não. Aí fica cansativo, fica monótono e muitas vezes você nem vai conseguir. Então, você pode fazer uma rotina diária assim, por exemplo, criar ela como se cria um cardápio, por exemplo. Sabe aqueles cardápios que as Nutri passam pra gente, ou que os personal trainer passam pra gente? Aí eles colocam lá, café da manhã, opção 1, opção 2, opção 3, opção 4, opção 5. Tem uns que colocam até quase 10 opções lá, né? Almoço, mesma coisa. Lanche, mesma coisa. Chá da tarde, mesma coisa. Janta, ceia. Tá, então você pode criar uma rotina em forma de cardápio, com essas opções. Então, por exemplo, a semana tem 5 dias úteis. Você pode pegar e pode colocar lá. Eu vou praticar 5 dias úteis. Eu vou praticar uma atividade física hoje, por exemplo. Vou fazer uma caminhada. Aí eu vou fazer uma caminhada. Amanhã eu vou fazer uma esteira. Perdão, esteira é a mesma coisa que caminhada, né? Amanhã eu vou fazer uma bicicleta ergométrica. Depois da manhã, na hora da atividade física, eu vou fazer um alongamento. Depois, na outra, eu vou fazer uma meditação, que também não deixa de ser uma atividade mental daí, né? Não é uma atividade física, mas é uma atividade mental. Só que você pode fazer aquela meditação que você vai ter uma
Um benefício para o seu corpo também. Você pode fazer a meditação e depois da meditação você faz o relaxamento. E o relaxamento é ótimo para o nosso corpo. Então, você pode criar essas opções, opção 1 até a opção 5, que são 5 dias úteis, né? Se você quiser deixar o sábado e o domingo de fora. Você pode fazer isso durante 5 dias úteis. Você cria o seu cronograma, atividade física pela manhã, cuidados com a alimentação no almoço. Um dia tu faz no almoço, um dia tu faz no café. Se predispõe a ter uma alimentação saudável no dia. Aí você escolhe se é o almoço, se é o café, se é a janta, por exemplo. E aí você vai cuidar daquela alimentação naquele dia. Não precisa cuidar de todas as alimentações, que todas as alimentações sejam saudáveis, porque nem sempre se consegue, e nada se consegue assim radicalmente, porque daí não vira rotina, né? Aí você não consegue implementar como um hábito na sua mente isso. Você não consegue fazer um exercício mental com isso se você, no caso, quiser fazer tudo de uma vez. Não tem como fazer tudo de uma vez, tem que ser aos poucos, né? Tá? E então isso é muito importante, estabelecer essa rotina diária, colocar essas opções, o que você vai fazer. E aí você faz uma planilha e coloca lá na geladeira ou em qualquer lugar que você veja ela durante o dia e você vai lá e faz um certinho, né, no dia que você fez, já deixa a planilha prontinha lá com os dias do mês e com as tarefas e tudo anotado lá, ou numere as opções, e aí você vai lá e coloca no quadrinho, hoje eu fiz opção 1, hoje eu fiz opção 2, né? Isso tudo vai te ajudar muito a conseguir controlar mais a sua rotina diária, né? Ter um controle, ter um domínio sobre aquilo que você quer fazer. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta, né? Cuidar da alimentação e hidratação. Né? Já tinha entrado um pouquinho no assunto da alimentação lá no estabelecer rotinas. Mas a alimentação é um tema que eu sempre trago nas minhas lives, nas minhas palestras, porque eu acho de suma importância. Gente, a alimentação é tudo, para dar energia, para dar disposição, para dar vitalidade, para dar um domínio mental, emocional, né? Até mesmo corporal, né? Físico, para que a gente tenha esse domínio para a gente conseguir as coisas durante o dia, né? Durante a noite, para ter um sono de qualidade também. Então, a alimentação e a hidratação. Por que hidratação? Muitas pessoas falam, mas hidratação, como assim hidratação? Aí tem gente que acha assim, a hidratação, hidratar a pele, por exemplo. Não, não é hidratar a pele. É hidratar de dentro para fora. Né? Essa hidratação que vai vir de dentro para fora. Por que é importante a gente hidratar o nosso corpo de dentro para fora? Boa noite, bem-vindo, João. Muito importante hidratar o nosso corpo de dentro para fora, porque a hidratação vai fazer com que nossos órgãos funcionem corretamente. A hidratação faz com que nossos rins funcionem de forma correta, e nossos rins são responsáveis por fazer com que o nosso coração funcione corretamente, bombeando o sangue para todos os demais órgãos do nosso corpo. Olha a importância que tem o nosso rim. E aí, se o nosso rim não está bem cuidado, os demais órgãos vão sofrer, porque o coração já não vai conseguir bombar o sangue tão veementemente, né, tão forte para os outros órgãos, e os outros órgãos vão ficar debilitados. O que acontece com a nossa programação mental, né, com o nosso exercício mental, se o nosso coração não bombear sangue, por exemplo, para o nosso pulmão, se não bombear o suficientemente para o nosso pulmão? Vai faltar a oxigenação do nosso cérebro. Faltando a oxigenação do nosso cérebro, vai faltar conectividade dos nossos neurônios, vai faltar concentração, vai faltar energia vital, né, do nosso cérebro, para que ele faça aquelas conexões neurais que precisa para que ele
consiga mandar estímulos para todos os órgãos do nosso corpo para que tudo funcione corretamente, para que a gente tenha a liberação dos nossos hormônios que a gente precisa ter, para não sentir dor, para sentir prazer, para sentir a felicidade, né? O hormônio do bem-estar. Então, tudo isso tem a ver com a hidratação e as pessoas não se tocam com isso. Ah, mas eu tomei chimarrão. Ah, mas eu tomei refri. Ah, mas eu tomei chá. Tá. Você não se hidratou corretamente, porque a hidratação correta não é esses líquidos, é a água. Sabe por quê? É uma coisa meio chatinha que eu vou falar agora, mas eu gosto sempre de citar esse exemplo porque todo mundo vai entender. Que cor que é o nosso xixi? Né? Ah, uns vão dizer laranja, marrom, amarelo, clarinho, né? Tem várias cores. Por que tem várias cores? Várias tonalidades, né? Na verdade, é todos eles na tonalidade do amarelo clarinho para o escuro, né? Chega até, às vezes, ser marrom. Mas ele não é vermelho, ele não é cor-de-rosa, ele não é preto. Vocês já perceberam? Porque se ele fosse da cor daquele líquido que você ingere, aí teria que ser preto se você toma café, toma coca, teria que ser rosa se você tomar um suco de uva, teria que ser quais outras cores que não sejam de tonalidade amarelo. Você vai tomar um açaí, por exemplo, um suco de açaí, vai ser cor de vinho, né? Um vermelho escuro. E não é. E por que ele não é? Porque o nosso rim processa tudo isso, filtra tudo isso e transforma ele num líquido de uma cor só, né? Um líquido amareladinho, para que seja eliminado pelo nosso corpo. Só que o trabalho de fazer tudo isso é do nosso rim. Então, se eu ingerir outros líquidos que não seja água, o nosso rim vai primeiro trabalhar para filtrar tudo isso e para deixar ele da cor que ele precisa deixar para que ele seja eliminado, da cor que ele precisa estar. Então, eu estou dando mais trabalho para o meu rim. Agora, se eu tomar água, meu rim não vai ter esse trabalho. Aí ele vai usar a energia dele para demandar vida, saúde, energia para esses outros órgãos, para fazer que nosso coração funcione corretamente, como já citei lá no início, e que bombe o sangue para todos os nossos órgãos, os outros órgãos, para que eles funcionem corretamente. Então, é muito necessário a gente ingerir água, água mesmo. Que aí o nosso rim não vai precisar identificar que eu ingeri um outro líquido e ele precisa transformar ele em um líquido transparente, cristalino, né? Boa noite, Fabiane, seja bem-vinda à nossa live. Também, outra parte que eu já entrei um pouquinho lá no início, é sobre meditação e higiene do sono, né? O que é a higiene do sono? A higiene do sono é você cuidar de uma forma correta do sono. A forma correta do sono seria a gente se preparar o nosso corpo, o nosso consciente e também o nosso inconsciente automaticamente será preparado para o sono. É a gente não ingerir muito alimento perto da hora de dormir, não tomar café, não tomar chimarrão, não tomar muitos líquidos que possam fazer com que a gente tenha que ir muitas vezes por noite no banheiro. Boa noite, Ieda. Muito bem-vinda à nossa live. Gratidão, amiga. Estamos falando sobre boas relações e exercício mental para cuidar de si e cuidar do outro, né? Estamos fazendo aqui uma atividade, trazendo aqui atividades que fazem com que nossa mente funcione melhor, que nossos relacionamentos funcionem melhor e automaticamente para que a gente seja uma pessoa mais cuidada e também que cuide mais dos outros, né? E a Ieda, mais como ninguém, né, que cuida dos outros. Ela trabalha num colégio, né? É prof. Então, cuida de outros, de muitos outros, né, Ieda?
Então, a gente está falando já no último item, que a gente trouxe aqui 5 itens para cuidar das boas relações e exercício mental, a meditação e a higiene do sono. Preparar, então, o nosso corpo e a nossa mente para que a gente possa dormir sossegada, possa ter um sono restaurador. Isso, Ieda, muitos, né? Quantas vidas já passaram pelo aprendizado que a Ieda traz, né, nos colégios. E a gente precisa, para cuidar desses outros, né, a gente precisa, em primeiro lugar, cuidar muito de nós mesmos, né? Então, a gente está falando sobre isso também, o quanto é importante a gente ser uma pessoa saudável, uma pessoa motivada, feliz, entusiasmada, uma pessoa sem dor, uma pessoa que está tranquila, feliz, cuidando do seu mental, cuidando dos seus relacionamentos. E isso tudo a gente só consegue se a gente está de bem com a vida, né? Tem aquela famosa frase que diz que quando você está de bem com a vida, tudo dá certo, tudo vem bem. E quando você não está de bem com a vida, daí tudo dá errado, né? Então, muitas vezes é o nosso estado de espírito, é o nosso estado mental que atrai essas coisas, né? Então, a meditação já seguida também de uma, como que se diz assim, a meditação seguida de uma restauração do nosso corpo, de um relaxamento pós-meditação, é algo que restaura muito, muito, muito o nosso mental, né? Então, se você puder fazer isso, pelo menos uma vez por semana, uma meditação profunda, um relaxamento profundo, mas aquele sabe que você apaga mesmo, que você esquece do mundo, que você restaura tudo de dentro para fora, suas energias. Você vai ver que como isso vai fazer com que você tenha mais energia e mais disposição para cuidar dos demais, né? A Ieda falando ali, ó, muito importante esses pontos. Na verdade, tudo flui quando estamos bem. Tudo é mais fácil, né? Tudo é mais prazeroso. Tudo a gente faz com mais ênfase, com mais energia. E cuidar dos outros. Quando a gente está bem cuidado, quando a gente está bem feliz, quando a gente está de bem com a gente mesmo, é algo muito fácil de se fazer. Agora, quando a gente não está bem, a gente sabe que muitas vezes é difícil a gente cuidar do outro, né? Quando a gente não está bem, a gente tá azedo, como se diz, né? A gente não tá bem, a gente tá ali reclamando de tudo. Como que vai cuidar de um outro se a gente não tá nem cuidando de si nesses momentos, nesses estados, né? Então, é muito importante isso, a gente estar bem conosco mesmo, porque quando a gente está bem conosco mesmo, muitas vezes a gente já cuida do outro só de a gente estar bem, né? A gente não dá trabalho para os outros, a gente consegue atender a necessidade dos outros, consegue ajudar, consegue inspirar, né? Então, isso tudo é muito importante. E as boas relações, elas têm, assim, um papel fundamental na nossa vida, né? Quando a gente consegue relacionar-se bem com as pessoas, a gente consegue ser honesta, fiel, comprometida com o outro, empática também com o outro, porque muitas vezes a gente precisa usar muito da empatia para que a gente possa compreender o outro, se colocar no lugar do outro, não impor as coisas de uma maneira cruel, né? Eu digo assim, para o outro, mas sim de uma maneira solidária, de uma maneira mansa, né? Uma maneira delicada. E aí tudo se conecta, tudo você consegue equilibrar, harmonizar. E a gente precisa, para ter boas relações, a gente também precisa ter o poder em nós, né? O poder das palavras, o poder da escolha, o poder da definição, o poder de poder dizer não, poder dizer sim no momento que você achar conveniente. E que esse não e que esse sim não seja prejudicial nem para um nem para o outro,
mas que você possa se impor com autoridade, mas sim como que eu vou dizer assim, você vai se impor de uma maneira que você vai pedir ou exigir, né, o respeito da pessoa por aquilo que você pensa ou aquela determinada atitude que você tomou. Mas você não vai querer obrigar o outro a pensar daquela maneira ou agir daquela maneira. Isso é cuidar do outro, isso é respeitar o jeito que o outro é. Teve uma época que eu fiz autoconhecimento, muitos cursos de autoconhecimento, e eu aprendi assim a cuidar, gerenciar melhor as minhas emoções, meus pensamentos. E naquele momento assim a gente vira do avesso, né? E aí a gente quer mudar tudo. A gente quer mudar tudo ao nosso redor. Quer mudar as pessoas, quer mudar o ambiente. E aí a gente vai com muita sede ao pote. Porque a gente acha que é ali que está a solução de tudo. E na verdade muitas vezes a gente arruma muita confusão com isso. E muita discórdia nos nossos relacionamentos. Porque eu sempre digo, se é tão difícil mudar a mim mesma, e como que eu vou mudar uma outra pessoa então? Não tem como eu mudar uma outra pessoa se já é difícil mudar a mim mesma. Então eu não posso querer mudar os outros, eu posso querer me mudar, né? Mudar a mim, melhorar a mim, para que eu possa inspirar e motivar os outros, para que os outros possam ver no meu exemplo que mudar talvez seja preciso para essa pessoa também, que essa pessoa possa alcançar toda essa plenitude mental, todo esse cuidado consigo mesmo também da maneira como eu consegui, né? Então, a gente precisa se inspirar nas pessoas que nos motivam, as pessoas que acreditam em nós, as pessoas que acreditam no nosso potencial e na nossa capacidade de melhorar, né? Então, todos nós temos capacidades de melhorar, todos nós temos como melhorar, né? Nós só precisamos colocar em prática isso, só precisamos colocar em prática. Então, para que você consiga fazer com que tudo isso dê certo na sua vida, você precisa ter essas boas relações e esses exercícios mentais, né? E praticar esses 5 pilares aí, cuidar desses 6 pilares, na verdade, né? Mental, alimentar, energético, emocional, espiritual e físico. E também usar essas técnicas aí, dessas 5 orientações que eu trouxe nessa live hoje, que seria escutar o corpo, praticar exercícios, estabelecer uma rotina diária, cuidar da alimentação e hidratação, e também a meditação e a higiene do sono, né? A recuperação do nosso corpo através da meditação, do relaxamento e da higiene do sono. Então, se você que está aqui assistindo a live agora e só pegou mais no final, vá lá, assista desde o começo, porque vale a pena, tá? Não deixe de assistir essa live na íntegra, tá? Te espero lá. Me siga também nas minhas redes sociais, se inscreva no canal e vamos junto, aprendendo, adquirindo autoconhecimento, melhorando nossa capacidade intelectual, nossa capacidade de fazer mais por nós mesmos e pelos outros. E é assim que é o correto da nossa vida, né? Não nascemos sozinhos, não vivemos sozinhos e também não morremos sozinhos. Tem pessoas que dizem, eu nasci sozinho e vou morrer sozinho. Não, você não nasceu sozinho. Teve sua mãe para te dar a luz, teve algum médico, alguma parteira que te amparou no momento que você nasceu. Você não vai morrer sozinho também, vai ter alguém do seu lado, te cuidando, te medicando, ou vai ter um anjo do teu lado que vai te recolher na hora da sua morte. Então, ninguém nasce sozinho, ninguém morre sozinho, não. Isso é uma crença que colocaram na nossa cabeça. Nós não somos ninguém sozinhos, nós não somos ninguém sem o outro. Então, cuide de si para cuidar do outro. Gratidão. Entre no grupo Novos Hábitos, Nova Vida, que o link está na bio. Vamos consumir, né, mais conteúdos que agregam valor à nossa vida. E muito obrigada por quem
esteve aqui ao vivo. Muito obrigada por você que está assistindo esse vídeo agora. E estamos juntos. Um beijo, um abraço, até a próxima live.